nasci aqui no sul, já fui chegado a bola. Aprendi desde menino, colega velho, essa capoeira Angola. Pratico a capoeira, foi minha fibra de rapaz. Eu pratico todo dia, ora meu Deus, cada dia aprendo mais. Minha mãe chama Maria, eu, meu pai chama José. Me chamam por Lambari, colega velho, meu nome não sei qual é. Camarada, é mundo de Deus. Meu nome é Richard de Oliveira Viana, meu apelido de capoeira é Lambari. Nasci em Canoas, me criei no bairro Guajoviras. Sou filho do mestre Dindo e da mestra Loura. Eu comecei a capoeira, uns falam que, meus pais falam que quando eu nasci, né? Alguns falam quando eu nasci, através do meu pai e da minha mãe, eles dizem que eu comecei com 2 anos de idade. Um aluno do meu pai, da antiga, hoje não está em atividade, né? Está parado. O professor Puma, através dele, ele começou a me incentivar a fazer alguns movimentos de capoeira, né? A dar uma meia-lua, a dar um AU. E desde então, após essa, vendo que eu estava fazendo ali as movimentações de capoeira, começaram a me chamar para roda. Ele foi um dos primeiros que eu tenho lembrança como criança, assim, me chamando para roda, para jogar capoeira. E posterior a isso, foi meus pais. E desde então, por ser filho de capoeiristas, né? Eu não parei mais de jogar capoeira, de entrar na roda ainda como criança, né? Não tem como eu dizer que criança não treinava, não estava no treino lá inserido com a disciplina, com a direção, como tem que ser, mas mais como um trabalho pedagógico que os meus pais começaram a trabalhar comigo. Por o meu pai, acredito que por também o meu irmão ter vindo primeiro, né? Ele trabalhou de uma forma com o meu irmão, já com essa experiência de como trabalhar com um filho e inseri-lo na capoeira. Ele já estava mais maduro para fazer com que eu, acho que a palavra ideal é pegasse gosto, né? Porque ser filho de capoeiristas não é fácil, principalmente do mestre. É responsabilidade, tu tá com a capoeira diariamente, 24 horas. Tá almoçando, tá falando de capoeira, tá ouvindo capoeira, uma televisão, vídeo de capoeira, rádio, música de capoeira. E para uma criança isso eu acho que é complicado, saber absorver tudo isso para a vida e tal. E foi assim a minha como criança ali, o meu crescimento como capoeira foi acompanhando meus pais. Eu lembro que o meu pai começava a dar aula, ele sempre iniciava o treinamento com aquecimento, aí correndo em volta da antiga sede dele. E aí eu tava no meio ali das pernas dos adultos, e aí atrapalhando, corre no meio. E aí começava o treinamento, eu ia lá no meio que criança atrapalhando, né? Mas estava vendo os adultos fazer, treinando, praticando. E foi assim como criança eu fui desenvolvendo a minha prática com capoeira, né? E aí quando acabava a água do treinamento, criancinha, o Pardal, o mestre Pardal, que comenta, né? Que criança, o meu pai dizia, pega lá a água, Richard, não tinha apelido ainda, né? Aí eu ia lá dentro de casa, atendia, vinha o litro, eles não sabiam o que era mais pesado, se era eu ou o litro. Eu vinha abraçado no litro de água, até que e aí eu praticando capoeira, jogando nas rodas, viajando com meus pais para eventos de capoeira, né? Ali, uma certa idade, uns 10, 11 anos, a criança já começa a pegar uma certa consciência, né? O meu pai realmente me botou sentado numa mesa que nem adulto, né? Eu já era cordel verde e amarelo claro e falou pra mim assim, ó filho, tu vem vindo num embalo bom com capoeira, tu tá bem, é o que o pai sempre desejou,
contigo, com teu irmão. Infelizmente, teu irmão parou. Tu tá ativo, tá interessado, tá praticando a capoeira muito bem, mas é o seguinte, pra te pegar a próxima graduação, que é o verde e amarelo escuro, tu vai ter que treinar muito mais, né? E o meu pai sempre foi um cara muito disciplinado quanto a treinamento, técnica de movimentação, sempre foi muito exigente com os alunos, né? Então, eu por ser filho dele, eu sentia aquilo que ele queria ver muito mais, né? E aí, quando ele sentou assim comigo, me deu meio na hora, ainda é uma criança, né? Me deu um gelo assim, mas na minha cabeça, eu não vou pegar a próxima graduação, não vou pegar meu próximo cordel. Fiquei nervoso, me bati, né? E aí eu olhei pra ele, tá bom, pai? E aí ele, nesse evento agora que vai ter, tu não vai pegar cordel? Eu, não, tudo bem, tudo bem. Cara, aquilo ali, ainda bem que ele sentou comigo e fez aquilo ali comigo. Porque desde então eu comecei a treinar desesperadamente assim para melhorar minha capoeira, para desenvolver, para aperfeiçoar cada vez mais. E como criança, né, saía da escola, descia, já era aqui nessa sede, descia, começava a treinar, ele chegava do trabalho, eu lembro, tenho vagas lembranças, ele passando do trabalho, ele parava no meio, só me olhava, não falava nada. E eu treinando, ia jogar bola, aqui na vila, aqui em cima tem um campo de futebol, né? Ia jogar bola, do nada eu tava tentando fazer alguma acrobacia, alguma coisa, a gurizada me chamava de maluco, né? Esse louco aí não para com capoeira e tal. Lembro também que a gurizada aqui da vila, alguns treinavam, respeitavam, outros não. Outros me olhavam assim, vendo eu fazer as movimentações de capoeira. Essa capoeira não é de nada, quero ver tu vir na minha. Coisa de guri de campo, né, cara? E aí, cara, o que eu arrumei de briga ali no campo. Aí o meu pai, cara, tu tem que dar o exemplo. Eu dou aula aqui pros alunos, pra ti, falo de disciplina, não brigar na rua. Mas ele começou aquela coisa de criança, né? E aí também em relação a isso eu tive que amadurecer muito cedo, né? Muito cedo. 11, 12, 13 anos de idade, muita coisa que a gurizada fazia, atitudes, eu era cobrado como adulto, né? Então tive que amadurecer muito cedo em relação a isso. E também não posso deixar de citar quando eu aprendi a tocar berimbau, né? Criança, cara, eu acho que eu tinha o berimbau era bem mais pesado que eu. Eu tinha um 6, não sei, bem novo, bem criança mesmo, lá ainda na sede, na casa antiga do meu pai, que ele teve 2 sedes, né? Tava ali e tal, eu e a minha mãe. Eu lembro na cozinha, sempre ligado em capoeira, sempre pensando em capoeira, né? Aí eu pra minha mãe, mãe, me ensina a tocar berimbau. Sim, do nada, ela lá, lidando com a casa ali, ela me olhou assim, como sempre, né? Te ensino, filho. A mãe vai lá, parou o que ela estava fazendo, nunca me esqueço. Parou o que ela estava fazendo, entrou lá na sede, armou um berimbau de adulto, né? Filho, tem que pegar assim e tal, toca assim, me ensinou o toque de Angola, né? Sempre tive muita facilidade em tocar instrumento, e aí de primeira, cara, peguei o berimbau, fiz exatamente como ela falou, e passei. Aí aquele dia eu passei, era uma descoberta pra mim como criança, né? Foi o meu brinquedo, o berimbau. Eu lembro que começou a aula à noite, né? E eu tava ainda naquele meu brinquedo novo, né? Que era o berimbau. Perninha fechada, o berimbau tocando, né? Faceiro. E aí o meu pai viu mais faceiro ainda. E a minha mãe cheia da onda, né? Me ensinou a tocar berimbau e tal. O meu pai ainda falou pros alunos dele que estavam começando treinamento ali. Aí, aprendeu a tocar berimbau aí o Richard, ó. Tem um aluno do meu pai, olhou, duvidei ele tocar com o cachixi. Aí eu olhei assim, sabia o que era o cachixi, né? Criança já tinha as nomenclaturas dos instrumentos. Ele foi lá, pegou o cachixi e me deu. Aí eu botei o cachixi ficou meio estranho, mas... E toquei. Toquei o berimbau e daí fui aperfeiçoando, né? Lembro que o meu pai uma vez, criança ainda também, já tinha aprendido a tocar berimbau. O guri aprendeu a tocar berimbau já, né? Me pegou no colo e me levou lá pra sede de novo. Filho, agora tu vai empolgar, né? Tinha que ensinar, né? Também, né? Minha mãe ensinou a tocar o berimbau, não podia... Filho, esse aqui é o pandeiro, ó. Esse aqui é o pandeiro.
E eu, tá, na minha cabecinha, eu sei que é maneiro, né, pai? Aí, ó, toca assim, ó, 1, 2, 3, 1, 2, aí eu peguei, 1, 2, 3, e aí me mostrou todos os instrumentos e saí tocando, e aí mais parceiro ainda, né? Aí ele dizia, tu tem mais facilidade que o pai vai tocar instrumento, te dei dica e tal. E em relação aos instrumentos foi assim, né? A mãe, depois o pai me pegando no colo. Assim eu fui desenvolvendo aí a prática. Quem foi meus mestres, né? É uma pergunta bem... Porque pai e mãe mestre de capoeira, né? Os dois são meus mestres. Os dois, cada um teve tem uma participação no meu desenvolvimento da capoeira, no meu amadurecimento, né? O que eu posso dizer é que as coisas aconteceram ao natural, né? Como eu falei anteriormente, um aluno do meu pai que me pegou para brincar e começar a me mostrar o movimento de capoeira. E aí eu, criança, quem dava aula para as crianças era minha mãe, né? Aula com a mãe, criança, fazia ali as movimentações. Daqui a pouco parava, porque também as crianças que treinavam já eram pré-adolescentes, adolescentes, eu era o menorzinho. Fazia o treinamento com a mãe ali, dos alunos mais velhos do meu pai interagindo, né? É bem difícil mesmo, porque cada um deles tem uma participação, né, no meu desenvolvimento com capoeira. Mas eu posso dizer assim, tem a parte boa de tu ser filho de capoeirista ou filho de mestre de capoeira, e tem a parte ruim. A parte boa é que ser filho de um mestre de capoeira, tu tem acesso às capoeiras de um monte de mestre, né? O meu pai tá ali falando de capoeira com os mestres, tá sentado com o mestre Nô, onde um aluno graduado não tem acesso a essa conversa e a esse bate-papo. O filho tem, porque o filho tá ali. E eu lembro desde das pescarias com meu pai, desde criança eu sentava no colo dele e ficava, e prestava atenção. E isso fez com que eu amadurecesse muito rápido com capoeira, né? Muito rápido mesmo, além do tratamento que o meu pai tinha comigo, dentro da capoeira, que eu precisava dar o exemplo, precisava ter uma postura correta da sede para fora, também fez com que eu tivesse acesso a muito fundamento. Até mesmo coisas que o mestre Nô achou que naquele momento era para o meu pai estar aprendendo aquilo. Eu já estava aprendendo cedo porque eu estava junto com ele. Meu pai, mestre de capoeira já, vindo uma novidade para ele que o mestre Nô estava passando para ele. E eu, criança já, né, pré-adolescente, adolescente, ouvindo e já absorvendo o ensinamento, né? Qualquer dúvida gerada durante a caminhada da capoeira, né? Qualquer coisa que me despertasse curiosidade e eu quero saber. Eu perguntava pro meu pai e o meu pai já me respondia, então é uma relação muito leve. Ser filho de mestre é muito bom, muito bom. Eu hoje mais velho, mais maduro, eu vejo que isso foi uma bênção que eu tive na minha vida, né? Porque amadureci muito cedo, como eu já falei, e o acesso às informações, a tudo que envolve capoeira, eu consegui ter, né? Consegui ter. Eu falo a tudo, modo de dizer, né? Porque a capoeira, ela é muito ampla. Tudo que eu pude no momento que eu vivenciei ter, eu consegui absorver o aprendizado, né? E a parte que eu falei que é ruim, entre aspas, né, é que a cobrança é muito mais exigida, né? Que nem qualquer adolescente, qualquer criança, mais na pré-adolescente, adolescente ali, que depois que meu pai sentou comigo e, agora vai ter que ser assim. Qualquer um que está treinando capoeira, está em casa, coisa de guri, né? Hoje eu não vou, hoje eu vou fazer outra coisa e tal. O guri simplesmente, hoje eu não vou e não vai. No outro dia vai ser mais ou menos cobrado pelo mestre, mas tá ali. Eu não. Tu não vai hoje? Eu lembro, o pai perguntava. Tu não vai descer, porque a casa é mais em cima da sede, né? Tu não vai descer? Aí descer era começar o treinamento.
E aí eu ficava olhando. Tinha dias que, pô, jogava bola também, brincava, estudava. Pensava, treinar. Vou descer pra treinar. Aquele dia de guri, né? Queria só ficar de boa ali. Ele, tu não vai descer? Aí, se eu dissesse que não, ainda vinha mais pra mim. Tem certeza? Eu tenho certeza, era complicado. Aí eu tenho certeza, eu... vou descer. Vou descer e sempre foi assim, cara. Essa era a parte que, como guri ali, era um pouco ruim pra mim, né? Eu não tinha como tomar uma decisão por mim, né? Era aquele olhar do meu pai forte e eu tinha que descer pra treinar. E aí treinava. E outra coisa muito importante que eu não posso deixar de falar, né? O meu amadurecimento com capoeira, também graças aos meus pais, a eu ter acesso aos mestres, ao mestre Nô principalmente, né? Porque de adolescente pra cima, o mestre Nô vinha pra cá, passava 1, 2 semanas com meus pais, algumas vezes ele passou mais que 2 semanas, curto período dos eventos aí. Eu sentava com o mestre Nô e ficava, cara, colado com o mestre Nô, perguntando, até hoje. Uma coisa muito importante que eu tive na minha caminhada de capoeira foi ter esse acesso 100% com o mestre Nô. Até eu lembro, depois que o mestre Nô viu que eu já tocava berimbau, já dominava o básico com berimbau, eu lembro que ele, e os toques também, 7 principais toques da capoeira Angola, que depois que eu dominei o meu pai me ensinou, né? O mestre Nô me olhou eu tocando berimbau e falou, assim como é todos os eventos: Lambari, como ele sempre perguntava, pega o relógio dele, ele, né? Manhã ou de tarde você pode fazer aula de berimbau. Aí, mestre, na hora que o senhor, na época ainda que eu estudava, eu falava, não, estudo de manhã, estudo à tarde. Ele, então, pela manhã, tal hora, vamos começar a trabalhar o berimbau com você. E assim foi, todo ano. O mestre Nô me ensinando dobrado, fundamento de jogo para cada toque. E eu acredito que eu não vi ele fazer com ninguém, nenhum aluno do meu pai. Eu nunca vi ele incentivar assim, desta forma, todo o evento. Pegar ali o aluno, sentar, ensinar. Então acho que pelo fato de eu ser filho do mestre, ser filho da mestra, né, tá inserido no círculo familiar ali, isso também foi um fator muito bom para mim desenvolver e aperfeiçoar, né, a minha vida com capoeira. As lembranças que eu tenho quando criança, né, de quem eram os alunos ativos do meu pai, porque trabalho de capoeira a gente sabe, né, os alunos vão tendo as suas particularidades da vida pessoal, vão parando por um tempo, vão voltando, né. Eu lembro ainda quando eu era criança, quem estava lá na sede antiga ainda inserido treinando, lembro que os treinos da época eu lembro todo mundo correndo e muito exercício físico. Eu acho que foi isso aí também que me fez ter gosto pela atividade física, foi eu estar sempre inserido naquele ambiente ali, né? Mas eu lembro lá na sede antiga do meu pai, posso estar falhando com alguns nomes, não vou conseguir lembrar de todos, são lembranças vagas de criança, né? E também, como todo trabalho de capoeira, cada trabalho tem as suas fases, tem as fases que tem ali uma turma determinada de aluno, vai passando, daqui a pouco o mestre está sozinho com um aluno na sede treinando. Então foram diversas fases, né, que eu tenho lembrança que o meu pai passou com o trabalho dele. As lembranças da sede cheia, né, não tem como a gente esquecer, né, a sede antiga ainda que eles tinham lá. Lembro do mestre Vermelho, lembro do mestre Buiú, lembro do contramestre Molejo, foi uma turma de alunos do meu pai que se firmou por bastante tempo, né, treinando junto, treinando duro. Treinavam muito mesmo. Uma vez agora há pouco tempo, eu arrisquei perguntar pro meu pai, tá, e os guris não estudavam, não trabalhavam, treinavam tanto naquela época? Ele, pois é, cada um tinha suas coisas, não sei, mas estavam treinando, né? Então eu lembro, o mestre Buiú, contramestre Molejo, o mestre Vermelho,
a mestra Lore, minha mãe, a mestra Giane. A mestra Giane e o mestre Sasquatch também tiveram um tempo parado com capoeira. E eu lembro deles, eu criança, de fralda ali, eles treinando com meu pai. E depois eu lembro deles num período afastado e voltando logo em seguida, né? Assim como também o mestre Pardal, né? O mestre Pardal, eu lembro dele logo em seguida também inserido nessa turma. Depois um período não tenho lembrança. E depois ele volta também a treinar com meu pai, né? Treinar forte com meu pai. Mas o professor Puma, que foi quem me incentivou a fazer os primeiros movimentos com capoeira. O professor Rob, o professor Miau, contramestre Lua, o instrutor Jairo. Uma galera da antiga do meu pai, né? Teve períodos que o meu pai eu via ele treinando com um aluno só. Mas dessas pessoas aí, também, não posso esquecer o contramestre menor. O contramestre menor, ele era que nem o professor Puma. Tava sempre brincando comigo, sempre me incentivando a fazer os movimentos de capoeira e de galinhagem. Daqui a pouco tava lutando comigo, daqui a pouco tava gingando e fazendo capoeira. Tenho muita lembrança mesmo dele nesse sentido aí. Também foi um aluno do meu pai que trabalhou muito tempo de segurança com meu pai. E era segurança, treino, pescaria, ia pescar também, eu ia junto. E nessa situação aí de lembrar dos nomes, o meu desenvolvimento com capoeira, além, óbvio, da didática de treinamento do meu pai, da didática de ensino, cada um deles eu aprendi um pouco. Porque, como todo capoeirista, cada capoeirista tem uma característica de jogo, tem um movimento que ele aplica um pouco melhor, entendeu? No meu desenvolvimento com capoeira, desde criança, treinando com eles, eu lembro que eu não gostava também de pegar o treino com as crianças, eu gostava de treinar com os adultos. E aí eu ia jogando com eles, eles não me davam colher de chá. Cara, o que eu caí, o que eu me machuquei, ainda criança, treinando capoeira com esses caras, tu não tem noção. E aí cada um deles, o menor era bom bom de pontapé, entendeu? Muito pontapé, observando ele aprendi. O mestre atravessado também, que eu não posso esquecer. Aquela chapa de giro dele. Tomava aquela chapa de giro. Cara, como é que ele aplica essa chapa de giro? E eu comecei a deixar mesmo o corpo e olhar como é que vinha. Ah, entendi. E depois perguntando pro meu pai, aperfeiçoando os movimentos, né? O mestre Sasquatch, teve um período aí da minha adolescência que era a maioria dos treinamentos era eu e ele. Eu, ele e o meu pai. Eu, ele e o meu pai. Treinamos muito junto, muito mesmo. E fui desenvolvendo a partir daí, né? Esses nomes aí é o que eu consigo me recordar também. O instrutor Cumprido, aluno da antiga do meu pai. Faz muito tempo que ele parou de treinar capoeira, mas em alguns momentos sempre aparece para fortalecer o movimento de capoeira. Também lembro dele, eu criança, ele na sede lá com o meu pai. O Deus o tenha, o professor Queco, né? Ele teve diversas passagens por diversos palmarinos na cidade, né? Mas quando ele começou a treinar com meu pai ali, teve também as suas idas e vindas, mas lembro dele, lembro de eu tomando uma rasteira dele também, uma rasteira feia, a criança caindo mal no chão e o meu pai também, entre eles batendo em mim, meu pai tentando disciplinar eles como jogar com uma criança, mas também não dizendo para eles me aliviar. Até há pouco tempo, alguns alunos do meu pai, o menino cresceu, né? Vieram, ô mestre, o lambarino, pede pra ele pegar mais leve e tal. Não dá arrego, vá. E aí o meu pai, agora vocês estão reclamando, né? E quando ele era criança, adolescente, vivia marcado, vivia com roxo, vivia machucado, aí tava bom pra vocês. Agora vocês têm que aguentar. Isso que eu sei que ele não tá fazendo nem a metade que vocês faziam com ele. E aí, basicamente, esses nomes aí que eu lembro que me ajudaram a desenvolver a minha capoeira, a amadurecer muito cedo também o jogo da capoeira. O apelido de capoeira Lambari veio numa época, eu ainda criança, todos os capoeiristas querendo botar apelido em mim, né? Porque eu não tinha apelido, todos eles achando um nome para tentar inserir como meu apelido de capoeira. Meu pai não gostava, esse não.
não é filho, né? Não vai, né? É uma das partes boas de ser filho do mestre também, às vezes até bem protegido, né? Até com apelido. Um evento que veio vários capoeiristas de Florianópolis pra cá. Cara, não dava pra caminhar dentro de casa. E vários também querendo me colocar apelido. Lembro do Orli, o Nozinho, estavam aí nesse evento também. E aí todo mundo tentando. Ai, meu pai se viu também na necessidade de achar um apelido pra mim, né? E não pegou nem o apelido que eles botaram naquele evento, né? Aí passou um tempinho, a galera toda graduada, todo mundo empolgado com as graduações novas, né? E aí lá no CR Brasil, num clube próximo aqui, que nós tínhamos um trabalho com capoeira, ia começar, teve o treino e tal, ia começar a roda, eu corri pro pé do berimbau. Das minhas satisfações era começar a roda, eu queria ser o primeiro a jogar. A fominha sempre fui eu, né? Não tinha. Chegava a ser chato, meu pai chegava, fica sentado aí e não é pra jogar mais. Queria estar jogando toda hora. E aí o meu pai, eu fui pro pé do berimbau quando ia começar a roda depois do treino. E aí meu pai olhou assim, já sei qual vai ser teu apelido. Lambari. Aí eu criança, sem entender nada, né? Lambari. Sabem por quê? Aí deu o fundamento ali, né? Que o lambari é peixe de água doce. E tá sempre em todas ali, né? Jogou o anzol, um tempo tá onde... No rio ali o lambari tá sempre incomodando. E aí foi assim que surgiu o meu apelido Lambari, né? Depois de um treino, uma roda, eu sempre naquela fome de jogar capoeira, meu pai, Lambari. O que eu tenho de lembrança, criança, né? Da capoeira na época, em que eu comecei a me inserir no mundo da capoeira, né? Foi ali início dos anos 2000, na cidade de Canoas. Muitos ainda eram palmarinos, que a gente usa a nomenclatura palmarinos, Seda Palmares, né? Muitos eram palmarinos, todo mundo praticamente falava a mesma língua, né? Até mesmo, eu lembro, o Grupo Angola Brasil, meu pai sempre teve uma amizade, uma parceria muito forte com o mestre Alfredo, com os alunos dele. Sempre fez questão de estar junto mesmo com a galera dele. O mestre Alfredo é uma das referências do meu pai, né? Mesmo o Grupo Angola Brasil não sendo, já quando eu iniciei capoeira, não sendo Palmares, ainda todo mundo tinha a mesma linguagem, né? Praticamente. Ali, anos 2000, era um período de transição que hoje eu vejo da capoeiragem no geral, né? No Brasil, ainda os mestres, líderes de trabalho, estavam organizando suas escolas. Seja fundamento de bateria, seja como ia ser a real identidade de instrumentação e tal. E eu inicio a capoeira nesse momento, né? Falando praticamente a mesma língua, né? Todos seguindo o mestre Nô, os ensinamentos do mestre Nô. Né, uma transição de organização também do mestre Nô com seus alunos na cidade de Canoas. Uma capoeira ainda muito técnica e muito dura, muito forte mesmo, muito combativa, né? Porque eu lembro os capoeiristas, os mestres, todos muito novos também. Ainda não tinha aquele pensamento de vadiação no geral que hoje a gente tem essa leitura do jogo. Eles não treinava duro para chegar na roda, jogar, entendeu? E foi assim que eu iniciei também, como eu falo, tomando rasteira, bico, pontapé dos alunos do meu pai. Em um período de transição, de amadurecimento dos capoeiristas, da capoeiragem. E aí, com o tempo, alguns capoeiristas que seguiam o mestre Nô na cidade de Canoas se desligam do grupo, vão buscar outras vertentes de capoeira. Quando eu era criança, que eu lembro da capoeira era isso. Um jogo muito combativo, muito trocado, técnico, forte, sem muito mimimi na roda de capoeira, como a gente vê nos dias atuais. E é mais ou menos isso naquela época que eu lembro. Um período de transição e amadurecimento do trabalho, dos trabalhos no geral. Teve um dia ali na minha adolescência, cordel verde e amarelo escuro, amarelo claro. Não me recordo mais ou menos qual graduação eu estava. O meu pai me disse que eu tinha que dar aula também, tinha que ajudar ele, né? Depois que ele não tivesse mais condições de saúde, quem ia continuar dando aula na sede do grupo para os alunos e levando a ponta da lança do trabalho é eu, por ser filho, né? Por estar inserido no círculo familiar.
E aí eu começo a dar aula na sede do grupo, né? Começo a ter os alunos iniciantes ali, num determinado horário das turmas. Acredito que o primeiro trabalho de aluno seja aqui na sede, né? Que eu começo até mesmo a aprender a dar aula. Começam a vir muitas dúvidas, como dar aula, como ensinar, né? Eu sempre procurei observar muito como meu pai e a minha mãe davam aula para poder aplicar com os alunos, com essa turma de alunos mais novos que iniciavam a capoeira na sede do grupo. Eu lembro que por um bom período aí eu pegava os alunos iniciantes, ensinava aqui na sede, né? Eu era muito novinho, 14, 15 anos, só que pelo fato de o meu pai trabalhar comigo meu amadurecimento muito cedo, a gurizada que vinha da rua, até mesmo os adultos, chegavam aqui para treinar e me olhavam, viam uma postura de um adulto, não viam um adolescente ali, né, ensinando a capoeira, né. Eu acredito que o primeiro trabalho, a primeira turma de alunos, seja aqui na sede do grupo. Depois disso, começou os projetos mais educação, escola aberta. E aí eu também começo a dar aula nas escolas para os meus pais, né. Começo a ganhar meu primeiro dinheiro com capoeira, né? Bem novo, bem novo. Meus pais supervisionavam e eu é que realmente aplicava os treinamentos para os alunos nas escolas. Escola Caíque, Colégio 1. De segunda a sábado a gente trabalhava e fazia trabalho com capoeira. Até que então, durante esse período aí, um pouco mais para frente, surgiu uma oportunidade de expandir os meus ensinamentos numa reciclagem, no fundo do bairro, no Guajuvira, bem no meio da vila mesmo. Convidaram meu pai para começar a fazer um trabalho lá, né? O meu pai pega e fala para mim, eu tinha 16 para 17 anos, né? Também já estava dando aula em esteio, ia de bicicleta, toda semana dar aula em esteio. Já estava num período, acredito, bem maduro para fora da sede, sair para dar aula, começar um trabalho fora do ambiente da nossa sede aqui. E aí convidaram meu pai para iniciar um trabalho na reciclagem. Meu pai falou, eu acho bom tu que dá aula lá na reciclagem lá, vai vir uma gurizada nova treinar. Sempre fala, né, jovem quer ver jovem. Tu tá com uma movimentação, uma técnica apurada de capoeira, tua didática, o pai vê que ele sempre fala, né, é a aula do pai, tu soube ter essa leitura, interpretar, como ensinar um aluno passo a passo. Aí me motivou dessa forma, mas eu mesmo, se ele não me motivasse, eu já estava lá dentro da reciclagem dando aula. Então eu lembro que fora da sede do grupo, fora também o ambiente escolar que eu dava aula, foi na reciclagem Ailas, bem no fundo do bairro do Guajuviras. Eu lembro que eu ia dar aula, uma atividade de traficância bem do lado da reciclagem. Eu passava pelos caras traficando ali do lado deles, e eles também respeitavam muito o nome do meu pai, o trabalho de capoeira social que eu fazia. E lá, cara, eu tive em torno de quase uns 40 alunos. Muita criança daquela comunidade veio treinar comigo. Uma criançada encarnada, dedicada. Eu dava aula lá 2 vezes na semana. Eu lembro que era correria. Eu dava aula o dia todo nas escolas, saía, dava aula lá, vinha, treinava na sede, ia para musculação. Era uma correria. Eu lembro que eu ia lá, dava uma aula para eles bem aplicada, e na outra aula eles já estavam fazendo a movimentação de forma técnica, eficaz. Foi muito marcante assim na minha vida com capoeira, esse momento que eu tive com esses alunos lá. E fora a sede do grupo, que eu realizo um trabalho com meu pai e com a minha mãe paralelo aqui. A gente costuma dizer que o trabalho deles é o meu é o deles. Eu dou aula semanalmente aqui, ajustando a minha escala de trabalho lá na Reciclagem Ailas, e as escolas do Guajuviras foram os locais que eu ensinei capoeira. Gostaria também de deixar uma opinião, uma visão minha sobre os cordéis na capoeira, né? Tem escola de capoeira que usa o certificado, outras usam uma cor de camiseta,
e especificamente falando da minha escola, nós usamos os cordéis, né? Outras escolas usam corda. A nossa escola de capoeira, Capoeira Angola Palmares, a gente usa os cordéis, somos angoleiros. Apesar de muitos angoleiros no mundo da capoeira, por falta de conhecimento, falar que o cordel não é da Capoeira Angola. O cara que fala que o cordel não é da Capoeira Angola é o cara que nunca sentou com o mestre da velha guarda de fato e conversou com o mestre. Porque diversos mestres da velha guarda, não somente o mestre No, usaram o cordel. E como o mestre No fala na época, todos que estavam usando a graduação na capoeira, os seus trabalhos estavam em alta, forte. Posterior que eles deixam de usar o cordel, alguns mestres, começa a esvaziar um pouco a academia. Por que eu trago esse relato? Porque qual é o jovem que faz qualquer atividade, qualquer modalidade hoje, que não visa o crescimento, visa a conquista? O cara vai fazer um judô, ele quer pegar aquela faixa, quer chegar lá, ele vai fazer um jiu-jitsu, eu quero chegar na preta. Tudo que o jovem vai fazer hoje, ele quer conquistar, quer atingir seu nível técnico, falando da luta, né? Quer atingir tem aquela meta para chegar. E eu vejo que muitos capoeiristas que saíram também da escola Palmares, tiraram as graduações, respeito muito, mas também não pode ter esse certo preconceito. O cordel não é de Capoeira Angola, o cordel é só para amarrar as calças. Não, porque ele tem um significado muito forte, principalmente no nosso trabalho. E eu falando particularmente de mim, com 11, 12 anos, o meu pai senta comigo e me fala, tu não vai pegar o próximo cordel se tu não firmar os treinamentos forte mesmo, não evoluir nisso, naquilo. Então foi isso que me motivou muito a treinar forte aí, conquistando as minhas graduações, atingir as metas que cada graduação exigia, né? Então eu vejo que os jovens hoje, para o jovem, a graduação nas escolas que deixaram de usar faz muita falta. Porque tu vê crianças treinando, mas deixando de treinar também porque aquela meta que o jovem tem, que o jovem quer ter, ele não vê em alguns desses trabalhos. Então é isso. O cordel é uma organização interna da nossa escola e que é de suma importância para o desenvolvimento do trabalho. Então, a minha graduação de contramestria veio veio ao natural, eu costumo dizer, né? Como meu pai sempre fala, o capoeirista, ele não ganha a graduação, ele conquista, né? Cada graduação que eu vinha conquistar dentro da nossa escola foi ao natural, foi treinando muito, né? E cada graduação ali na nossa escola, a gente tem um objetivo a chegar, né? Uma etapa a pagar ali. Então, eu vim, como falei anteriormente, eu vim desde criança treinando, me dedicando. Já 14 para 15 anos já começo a dar aula. A minha maturidade vem muito mais cedo que o normal, né, entre os adolescentes. A minha graduação de contramestre veio através de correndo muita roda de capoeira mesmo, região metropolitana, na capital, viajando, Florianópolis. Tanto que eu fiquei quase 3 meses lá em Florianópolis. Fui em todas as rodas possíveis que tiveram no tempo que eu fiquei lá, né? Rodei bastante. Estive em Salvador, diversos anos consecutivos buscando aí, como meu pai fala, a rotatividade do capoeirista, né? Buscando reconhecimento, buscando experiência, toda uma bagagem, né, que se faz um capoeirista. Aí um pouco antes de eu entrar na Brigada Militar, pouco antes de 2021 ali, o meu pai ele formou, né, os seus alunos mais velhos, contramestres da época, que iriam à graduação de mestre, e consequentemente ele informou os professores que tinham atingido as etapas ali, tem para ser um contramestre do Grupo Palmares, né, no trabalho do meu pai. Ele conversou particularmente, né, porque estava indo, o que faltava para o capoeirista continuar se desenvolvendo, né, evoluindo. O tempo foi uma coisa natural, sempre conquistando, treinando, dando aula, indo em roda. E aí eu fui para o curso da Brigada Militar em março,
e naquele ano seria o evento. Tudo muito novo para mim também no meu trabalho e tal. E mesmo assim lá eu tinha que tirar um tempo para treinar, né? Uma coisa que o mestre No sempre passou pro meu pai e meu pai sempre passou para nós é que o capoeirista tem que estar sempre treinando, né? Tem que estar sempre com o seu nível técnico, seus conhecimentos sempre em cima, né? Como se falam aí nas pontas dos cascos. Aí fui pra brigada e tive que me dividir entre a vida da caserna, a vida militar, com os meus treinamentos de capoeira lá, né? Foi bem difícil aquele ano para mim. E aí no final do ano viemos a fazer um evento muito bacana mesmo. Como o nosso trabalho aqui no geral, a maioria são de sociais, né? Foi bem difícil de realizar esse evento, mas com muito custo, muita força de vontade dos alunos mais velhos, mais novos chegando junto, a gente conseguiu. Trouxemos o mestre Bandeira, trouxemos o mestre Adó de Santo Amaro, trouxemos o mestre Renê, toda a capoeiragem de Florianópolis, que são parceiros do nosso grupo, né, que conseguiram estar presentes, vieram. Veio a capoeiragem da região metropolitana, capital. Foi um grande evento. Auto-reconhecimento, que isso foi retorno de tudo aquilo que os mestres formados naquele evento construíram no decorrer do tempo de capoeira deles, que nós, contramestres, também viemos a construir, né, essa nossa caminhada da capoeira. Então a minha graduação de contramestre veio desta forma. Bom, as minhas referências na capoeira, primeiramente, não posso deixar de dizer que é o meu pai e a minha mãe, né? Se não fosse eles, eu não estava nem aqui sentado dando essa entrevista. Na capoeira, na vida, né? Fui criado no bairro Guajuviras, né? E todas as situações de vulnerabilidade ali que um guri na rua venha a passar, violência, tráfico e tal, eu vi na minha frente acontecer, né? E graças à educação que o meu pai e a minha mãe me deram, eu não tive esse caminho aí, né? Que muitos amigos meus, infelizmente, vieram a seguir. Meu pai e minha mãe são minhas referências maiores na capoeira, né? Ensinamento, a garra deles, que eles me mostram a vida toda que eles têm com capoeira, o compromisso. Por eu estar gingando hoje, caminhando, fazendo o que eu faço, é tudo graças a eles. Além do meu pai e da minha mãe, posterior, logicamente, a minha referência é o mestre No, né? Desde criança, eu praticamente todo ano estava colado no mestre No. Ele passava aqui em casa 3 semanas, um pouco menos às vezes quando era muita correria de evento, mas ele chegava aqui, depois que eu fui entender na pré-adolescência ali que o capoeirista, para aprender, tem que ficar de fato do lado, respirando do lado do mestre. Todo ano, no decorrer da minha vida, foi assim, o mestre novinha, ficava colado nele, né? E aulas de berimbau, história, tudo que eu tinha dúvida, eu perguntava, eu tive esse acesso muito fácil ao mestre. Por ser filho de mestre, isso é um benefício que a gente tem, né? O mestre No, ele nunca deixou de me responder nada. Sempre eu perguntava, ele me falava. Eu tinha dúvida, eu perguntava de um mestre que ele conviveu, ele falava como era na época, como era isso, como é. Meu jogo de capoeira, eu sempre, além das aulas com meu pai, os ensinamentos, eu sempre procurei observar muito o mestre No, né? Seja em vídeos ou ele mesmo jogando capoeira, né? Cada detalhe para sempre manter a identidade da nossa escola palmarina, né? Graças a isso eu procuro passar exatamente isso para os alunos. E posterior ao mestre No, também o mestre Braulino, não tem como eu deixar de falar, porque muito mais em Floripa que ele esteve lá, né? Muito mais vezes. O mestre Braulino levava uma roda de capoeira, 2, 3 horas de roda, cantando e tocando, e a energia da roda a mesma, do começo ao fim. Então isso sempre me despertou muito a atenção nas cantigas, nos toques, nos floreios dobrados que o mestre fazia. O jogo do mestre, muito técnico, muito palmares também, muito palmares. Procurei sempre observar muito o mestre, né? Não consegui, tinha uma proximidade, mas nem tanto com ele, né? Por diversos fatores dos meus mais velhos, mas eu não deixei de ter essa atenção, essa observação a ele, né? Posterior, o mestre Braulino, né? O contramestre alemão também é uma grande referência, tanto uma referência para o meu pai quanto para mim. Se não fosse ele e também o mestre Alfredo, a nossa escola Palmares lá atrás não teria construído o tanto e trazido tantos mestres quanto trouxeram, né? Diversos anos. O contramestre alemão é um grande amigo,
amigo meu, que eu procuro sempre observar cada palavra, cada história, cada opinião que ele tem com capoeira, né? Cada vivência que ele teve, cara de uma bagagem muito extensa, né? Então, para mim também ele é uma grande referência. Então, os momentos marcantes que eu tive na capoeira, né? São muitos, né? Não tem como a gente... Quem vive capoeira de fato, corre, roda, viaja, cada momento é um momento. A gente tem vários momentos com diversos mestres, mas eu não posso deixar de falar alguns. Foram muito importantes para minha caminhada como capoeira, né? Quando criança, né? Um momento que eu nunca vou me esquecer é um evento do Grupo Cativeiro, em Porto Alegre, na Bom Jesus, onde teve uma roda infantil e uma gurizada boa de capoeira, do mestre Vonei lá, tudo encarnado mesmo, jogando capoeira. E também um dos primeiros momentos eu como capoeirista tive olhei assim, todo capoeirista que é capoeira mesmo de fato já sentiu aquele friozinho na barriga, né? Uma gurizada jogando capoeira, eu fui pra roda, joguei com a gurizada, desenrolei legal. E aí depois que acabou a roda infantil, lá o mestre Miguel Machado, primeira vez que eu estava vendo ele, o mestre Miguel Machado chegou perto de mim, falou algumas palavras sobre a minha capoeira, me elogiou e apontou pro meu pai de longe. Só podia ser filho dele, né? E aquilo ali nunca mais, fugiu da minha cabeça, né? Foi bem importante na minha caminhada, assim. E posterior a isso, também eu tive um momento muito forte para minha caminhada de capoeira, que foi em Florianópolis, num festival de capoeira que teve lá na casa do mestre Polegar. O pessoal todo saíram, foram curtir a cidade, outros descansando pós-atividade de evento. Ficou somente o mestre Felipe Santo Amaro, uma lenda viva da capoeira, e o mestre Nô, sentado lá na casa do mestre Polegar. E eu, como eu falei anteriormente, sempre grudado no mestre Nô, né? Fiquei ali no meio dos mestres, o mestre Nô tranquilo, sempre habituado comigo na volta dele, né? E ali eu passei, cara, uma tarde assim, interminável, que os mestres falando sobre capoeira, sobre fundamento, sobre o que aconteceu no passado em Santo Amaro, o que aconteceu em Salvador. Aquilo ali foi uma bagagem extensa, parecia assim, umas 5 horas, para mim pareceu 15 horas. Então foi um momento muito também importante para mim. Posterior a isso, a minha ida para a Bahia, né? A minha primeira vez que eu fui para a Bahia, sei lá, eu tinha acho que 16 anos, não me falha a memória, novo. E a Bahia, quem é capoeira sabe o valor que tem, né? Ainda mais nós da periferia, né? Que mata um leão por dia para juntar uns trocados para poder viajar para algum lugar. Então, graças a Deus, naquele momento eu tava dando bastante aula, tava ganhando com capoeira, com projeto. Era um momento bom de governo também aqui no nosso país, na nossa cidade. E aí fui à Bahia, pisei naquela terra. Lembro que foram uns alunos do mestre Lázaro me buscar no aeroporto. Pegamos um ônibus e o meu pai ele sempre, cuida isso, cuida aquilo. Já peguei o busão cheio de mala, entrei, aqui é 10 vezes pior que o Gosto de Vírus. Tá ruim. E um olho no peixe, outro no gato, e aí... Cara, entrei na boca do rio lá, começou a me passar um filme na cabeça das histórias do alemão conta, contramestre alemão, meu pai contava. Entrei na boca do rio, direto para a academia do mestre Lázaro lá. Grandes vivências, muita capoeira. Lembro que continuadamente, ano a ano, eu fui indo para a Bahia, né? Acho que só não fui no ano da pandemia. Outras coisas que me marcaram foi eu ir na roda do mestre Boca Rica e jogar minha capoeira lá e tal. Acabou a roda. Mestre, aquela foto com os mestres, o mestre Boca Rica me falou, fazia tempo que eu não via a capoeira de novo aqui. Então, o fato do mestre Boca Rica reconhecer que eu estava jogando uma capoeira que se identificava com o mestre Nô, pra mim foi, depois saí da roda, faceiro, eu liguei pro meu pai mais faceiro ainda. E a mesma coisa aconteceu também na roda do mestre Zé do Lenço, no Forte Santo Antônio, além do Carmo lá. Também, as mesmas palavras praticamente do mestre Boca Rica me incentivou a continuar no caminho que eu estou buscando capoeira, né? Também não posso deixar de lembrar um momento que nós estávamos na roda da BCA, né? Mestre Pelé da Bomba
Deus o tenha, grande mestre, grande parceiro nosso. Durante a roda da BCA, o mestre Pelé pediu pro meu pai montar a bateria só com o pessoal da Palmares na roda de sexta-feira lá e levar a roda. Isso aí foi uma coisa que, poxa, a consideração do mestre, do reconhecimento, né, foi muito bacana. E entre tantos outros momentos que a gente tem de capoeira, né, mas um dos maiores são esses, além da minha conquista da minha graduação de contramestria, né. Foi um patamar que eu cheguei assim, para mim foi árduo, foi uma caminhada bem difícil. Então, um recado que eu gostaria de deixar para capoeiragem no geral, né? A capoeira em si, né? Essas vivências que eu tive no decorrer da minha caminhada aí, eu principalmente para a garotada mais nova que está vindo depois de mim aí, treinem muita capoeira, estejam preparados para todo e qualquer tipo de roda de capoeira que seja, né? Não se limitem à sua saúde, à sua vivacidade enquanto jovem, para treinar capoeira em sua, melhor dizendo, sua originalidade, talvez. Treinem acrobacia, treinem tudo que vocês puderem treinar que envolve capoeira. Porque nessa minha caminhada, como eu falei, de capoeira, eu tive contato com vários mestres, e sempre fui um cara muito perguntão, né? Minha linhagem de capoeira Angola. O mestre Nô, todo ano, quando eu estive perto dele, a primeira coisa que ele perguntava pra mim é se eu estava treinando. Ambari, tá treinando? Antes de ver eu jogar capoeira naquele evento. Não, mestre, tô treinando. Chegava um aluno, tá treinando? O aluno, tô treinando, mestre. E aí, vivências e tal com os mestres de capoeira, da velha guarda e da capoeira Angola, todos sempre contaram histórias parecidas sobre roda de capoeira, o jogo da capoeira. Então, tive em Santo Amaro lá, onde nasceu a capoeira, academia do mestre Adó. Joguei uma capoeira dura, joguei com todos os alunos dele na roda, o mestre, joguei com o mestre. Jogo forte, entendeu? E o que está acontecendo com o pessoal da década de 90 para cá, que faz a capoeira Angola, é os camaradas limitando muito a capoeira Angola, limitando muito seus alunos. Perdeu muito aquela essência do angoleiro de ir para a roda de rua, explorar a sua capoeira em si, né? O que, melhor dizer, muita gente criando uma capoeira de garagem, só convido o fulaninho, o beltraninho que faz a capoeira que eu quero, capoeira não me toque, aquela coisa toda, e a capoeira não é isso, a capoeira Angola não é isso. O grupo Palmares muitas vezes é criticado por alguns angoleiros por manter a tradição, a originalidade do jogo da capoeira, do comportamento do capoeirista na roda, né? Eu vejo que o recado que eu deixo para essa galera nova, como eu falei anteriormente, é treinar duro a capoeira. Tantas vezes aí, o próprio mestre Pelé da Bomba, uma vez me falou, Lambari, era duro, capoeiristas tinham que treinar forte, entendeu? Eu, poxa, tantas vivências que eu já tive, tantas coisas que o mestre Nô já falou, por que eu vou me limitar a não falar sobre o rumo que a nossa capoeira Angola vem tomando, né? Então o recado que eu deixo para os jovens é treinar, entendeu? Explorar a sua saúde, a sua capacidade, a sua vivacidade no geral. Quando começar um trabalho, as portas da sua escola, da sua academia estão abertas para o capoeirista que quiser chegar. Que nem diz aquela cantiga, na hora da paz, na hora da dor, jogar a capoeira que o mestre ensinou, ou mostrar tudo aquilo que preciso for. É isso. A gente não pode perder essa essência da capoeira, que vem se perdendo muito. O capoeirista tem que fazer a capoeira e tá com a sua roda, o seu trabalho de braços abertos para receber quem for. Se é um capoeira educado, vai ter um jogo de fundamento. Se é um capoeirista mal educado, vai ter o jogo que ele veio buscar. E que o que mais a gente está perdendo hoje é isso, que acontecia antigamente, entende? Os mestres falam muito sobre isso. Fui em tal roda e tal, o jogo tal. E hoje eu vejo que a galera nova está perdendo essa essência. Graças a Deus, na direção que eu tenho como mestra, e aqui nós não estamos perdendo essa referência de capoeira, né? Vou deixar aí para finalizar com uma ladainha
do mestre Braulino, que vai para aqueles capoeiristas críticos. Ah, isso não é angoleiro, isso aí não é da capoeira Angola. Para deixar claro que a capoeira Angola da linhagem do mestre Nô mantém a tradição, mantém a originalidade dela lá do gueto de Salvador, onde a gurizada nova treinava a capoeira para jogar ela de fato na roda e não se limitar. Quatro coisas neste mundo, quatro coisas neste mundo, colega velho, que o capoeira quer ter. Fazer curso de 3 dias, fazer curso de 3 dias, amigo meu, deixa o cabelo crescer. Veste calça social, veste calça social, colega veste arrasta pelo chão. Olha pro céu e abre os braços, colega velho, e me diz que é tradição. O mestre vem da Bahia, o mestre vem da Bahia, amigo meu, capital é Salvador. Aprendeu com o mestre Zeca, colega velho, com cutica e copirro. Você diz que é angoleiro, colega velho, me diz o que é que eu sou, camarada. E viva meu mestre. Sei lá, que eu acho que eu olhei pra baixo quando foi escrever e vai ficar... Tu pode? Bah, tem que cortar isso aí. Não ficou bom, não era assim que eu queria falar. Isso, peraí, deixa eu... Depois ele vai botar isso aí tudo pra todo mundo dar risada. Ô, me dá né? O pai vai, isso aqui dá uma ajuda, né? É isso. Quase chorou, né? Eu tava esperando tu chorar, cara. Ah, acho que não, cara. Quer falar mal de alguém? Aí nós vamos a tarde toda. Aí. Que fique claro que o Leandro nunca bateu nele e ele tá Tá. Meu, é só essa música, né? Tá, para de rir. Pô, cara, aí fica difícil. Sério. Uau. Parei, cara, parei. Tá de novo? Não precisa. Agora já tá gravando. Tem outra parte, né? Mas- Eu tô tentando te segurar algumas coisas, às vezes eu tô achando que eu tô esquecendo algumas coisas e aí... Não. Essas galinhas, olha, acho que eu vou fazer uma sopa. Galo desgraçado, cara. Vamos fazer sopa? Galo no Guajuviras acorda meio-dia? Não, né? Só pra ver se tá. Eu vou falar com eles. Não precisa. Mas pode continuar. Não, aí. mas ele desliga, meu bruxo. É. Tem uma costeirinha. Ah, mas vai. Não, tem as 3 palminhas. Não precisa mais. Tá. Depois que tu errou as palminhas, Aí é melhor... Aí ele sou tirou as melhor palminhas assim, do cara. mundo. Vamos tirar porque não. Como é que eu não ia falar quando eu fui pra Bahia, cara? Eu disse que me fugiu. É foda, né, cara? Em vez de apoiar o cara, parece mulher, né, cara? O cara fala... Ei, mais apoio. Que mais que tu quer? Tá reclamando aqui ainda, cara. Fecha aí, cara. Ô, curiosão, fecha aí. Já estamos terminando, meu. É por causa do som. Não sabe brincar, né? Ah, tu ouviu? Parece mulher. Não sabe nem brincar. Ai, mestre, não vai.